Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Como é bom estarmos juntos novamente, mais um culto, mais um domingo, ainda que distante, mas ligados no Espírito. Creio que será um tempo poderoso. Deus vai ativar um nível de fé, um nível de paz, um nível de descanso sobre você de uma forma sobrenatural. Creia, abra o seu coração, deseje tudo aquilo que Deus tem para você nesse dia. Será um dia memorável, um dia incrível, onde você vai ser fortalecido no Senhor. Você vai receber uma palavra que vai trazer para você paz, descanso, alívio e sobriedade no raciocínio para esse momento que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, abra o seu coração, alegre-se na presença do Senhor. Eu quero declarar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre o ambiente onde você está ouvindo a palavra, os céus abertos, a glória de Deus manifestando sobre você, disponível para fluir numa unção e num poder sobrenatural. Seja ativada aí agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero que você prepare sua ceia. Nós vamos ceiar no final juntos. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu creio que vai ser um tempo de renovo, de transformação aí na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. E eu quero que você fique atento. Nós vamos lançar um projeto que vai ser maravilhoso. Vai marcar uma nova etapa nesse tempo nosso de evangelismo, de vivermos esse ambiente que nós estamos vivendo. Gera uma expectativa. Nós vamos ter treinamento segunda, terça e quarta-feira, a partir das 20 horas. Será uma grande bênção. Em nome de Jesus, todo o corpo de Cristo ativado, fazendo a diferença e se posicionando nesse tempo difícil, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar para recebermos a palavra de Deus. Abre o seu coração. Vai ser um mover de Deus aí. Onde você está, você vai ser cheio da presença de Deus hoje. Eu tô crendo. Meu espírito se alegra por esse momento, por estarmos juntos, por estar aí onde você está, ligado em espírito. Estou com muita expectativa da parte do Senhor para aquilo que Deus vai ministrar conosco hoje aqui, no nome de Jesus. Amém? Senhor, nós somos gratos por tudo. Eu quero declarar os céus abertos sobre esse ambiente onde a Tua palavra está chegando. Que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela vai ser liberado nesse dia, no nome de Jesus. A Bíblia diz que a Tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual apraz. Eu creio. Há um propósito nesse dia de recebermos a Tua palavra e ela vai cumprir o propósito dela em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu coração está queimando, eu sinto que os céus estão abertos. É um tempo de um grande mover de Deus aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho orado nesses dias acerca desse ambiente que a gente está vivendo, desse contexto todo, e Deus tem me dado palavras específicas, e eu quero falar hoje com você sobre a questão do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo. E você vai entender o quanto percebermos, o nível de revelação que nós temos sobre o sacerdócio de Cristo faz a diferença nesse momento em que nós estamos vivendo esse surto, esse ambiente de dificuldade. Amém? Ok. O que é o sacerdócio? O sacerdócio, então, é o poder, a autoridade que Deus dá ao homem para agir no nome dele. Guarda isso. O sacerdócio é a autoridade que Deus dá ao homem para agir no nome dele. E nós vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 1, Hebreus 5:1, diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então, no livro de Hebreus diz que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e é
designado para representá-los. Então, o sacerdote representa o homem diante de Deus, né? Então, o sacerdote também tem um poder conferido da parte de Deus para ele, para agir no nome de Deus. Então, nós vamos ver isso na antiga aliança. Deus falava com o sacerdote, ou seja, Deus autorizava o sacerdote a falar na vida do povo no nome dele. E o texto de Hebreus que nós lemos aqui confirma isso, que todo sumo sacerdote escolhido dentre os homens é designado, guarda isso, para representá-lo nas questões que relacionam então com Deus. Então, nós podemos afirmar que somos representados diante de Deus através do sumo sacerdote, ok? Guarda isso aí também. Sacerdote esse, sumo sacerdote esse, escolhido por Deus para nos representar. E mais um texto que eu quero ler com vocês aqui, no livro de Hebreus ainda, capítulo 4, Hebreus 4, 14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Olha que coisa maravilhosa, aleluia, Deus é maravilhoso. Ele está dizendo que há um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus. E ele dá o nome desse sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. E ele nos exorta a apegarmos-nos nele com toda firmeza de fé que professamos. Então, a nossa fé, ela não pode ser uma fé qualquer. A nossa fé tem que ser uma fé em Deus. Se você professa fé em Deus, você deve apegar-se a ela com toda firmeza, para que você não oscile nem para um lado e nem para o outro, para que você siga firme, pontuando cada situação na sua vida, discernindo cada tempo, aprendendo a contar os dias da sua vida. E não haverá nenhum tipo de dúvida acerca de quem é Deus, do que Deus significa para você, daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não haverá dúvida. É isso que o livro de Hebreus 4,14 diz, que nós temos que entender que um sumo sacerdote está nos céus, Jesus Cristo, Filho de Deus, e nós devemos com firmeza nos agarrar nesta fé que a gente confessa, que a gente fala. Então nós temos um sumo sacerdote, amém? Diga assim comigo: eu tenho um sumo sacerdote. Diga isso: eu tenho um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lembre-se que o sacerdote foi levantado por Deus para representá-lo, para falar no nome dele. Então você tem um representante diante de Deus, que é o sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Você precisa entender isso, porque quando a pessoa não entende isso, é como se ela vivesse à deriva. Ela se sente perdida, ela se sente angustiada, ela se sente amedrontada, porque parece que Deus está tão distante dela, e como é que Deus vai me ouvir no meio disso? É isso. A palavra diz que nós já temos um sumo sacerdote. Ele adentrou nos céus e está ao lado de Deus. É Jesus. Ele está lá para nos representar. Ele representa Deus em nós. Então você precisa se alegrar nisso. Você precisa se agarrar com firmeza nisso que você fala todo dia. Nesta fé que nós confessamos, apeguemo-nos com toda firmeza. É uma fé constante, que não oscila. A sua fé não pode oscilar. A minha fé não pode oscilar. A nossa fé é uma realidade em Deus. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós confessamos na palavra, não é uma teoria, é algo vivo. E nós devemos nos apegar nisso. No livro de Hebreus ainda, capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Olha o que diz: pois não temos um sumo sacerdote que não
possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Uau, glória a Deus. Hebreus diz que ele não é alguém que não pode compadecer-se da nossa fraqueza. Ele não é alguém que não se compadece. Sabe por quê? Ele passou todas as aflições. Mas assim como ele venceu, nós também venceremos. Você crê nisso? Então, a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote, ele pode compadecer-se de nós. Ele olha as nossas aflições, ele percebe as nossas dificuldades. Então, sabe, quando Jesus nasceu, foi emitida uma ordem. Olha que coisa interessante. Você precisa guardar isso. Às vezes a gente vê esse surto que nós estamos vivendo e as pessoas entram em pânico, as pessoas se desesperam porque, e agora? O que vai ser das coisas, das finanças? O que vai ser da minha vida? A igreja vai acabar, as finanças não vai dar, o desemprego virá. Quero te dizer, não olhe por essa ótica, não viva debaixo dessa angústia. Creia que você tem um sumo sacerdote que te representa diante de Deus e ele se compadece das suas fraquezas. Quando Jesus nasceu, foi emitido um decreto, não que um vírus iria se espalhar, mas que todos os meninos com menos de 2 anos deveriam ser mortos. Já pensou? Então Jesus, ele já nasceu debaixo de uma sentença, vai morrer. Todos os meninos que nasceram com menos de 2 anos, o rei havia dito, vai morrer. E a família de Jesus já teve que fugir. Jesus já fugiu logo quando nasceu. E ele só voltou quando o homem que havia emitido o decreto para ele morrer estava morto. Então Jesus voltou. Então, o que você pode crer nisso? Que você tem que descansar nele, porque ele passou por aflições, ele passou por situações difíceis, mas ele venceu. E se ele venceu, nós também venceremos. E ele se compadece da nossa fraqueza. Mas a nossa fraqueza não é o fim. Fique em paz, fique tranquilo. Jesus está olhando cada situação da nossa vida. No livro de Hebreus ainda, capítulo 4, versículo 16, diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça. Oh, aleluia! Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Oh, que coisa boa! Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça. Sabe, o trono da graça governa nos nossos dias. Nós estamos debaixo do favor de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos debaixo da nova aliança do Senhor. Você já parou para pensar que você deve aproximar-se diante do trono da graça? Nesses dias, nós estamos nos aproximando diante de que trono? Do trono do medo? Do trono do desespero? Do trono do pânico? Não faça isso. Aproximemo-nos do trono da graça, diante do trono da graça, com confiança, a fim de que recebamos dele misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Sabe o que vai te ajudar nesse momento de necessidade? Não é o teu sacrifício, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Então por que as pessoas vivem na tribulação, nesse momento de angústia, nesse momento de pressão? Sabe por quê? Porque não discerniram que há um trono de graça disponível para dar a nós todo o suporte necessário nesse ambiente de necessidade. Quando você sabe que é o trono da graça e que não é a justiça própria, nós vamos falar disso já, você vive em paz. Por quê? Porque é o favor imerecido, é a graça de Deus sobre nós, que trará para nós o quê? Alívio nesse momento de necessidade. Você está passando por necessidade? Você conhece alguém que está passando por necessidade? Quer te encorajar? Estimule ele a aproximar-se do trono da graça, porque do trono da graça sai o refrigério
para a nossa aflição. Glória a Deus. Você pode dizer amém, você pode dizer aleluia. Então, veja bem, nós estamos nesse trono, esse trono da graça, guarde isso, que governa. Que governa, já há um governo estabelecido para nós que somos filhos de Deus, que somos nascidos de novo. É o trono da graça. É o trono da graça. Não é o trono do sacrifício, de maneira alguma. É a graça de Deus. Na graça de Deus nós encontramos o que? Misericórdia. Na graça de Deus nós encontramos apoio. Nós encontramos alívio, nós encontramos sustento. Aqueles que estão angustiados é porque ainda não perceberam que há um trono de graça, há um trono da graça. E nesse trono da graça, o sumo sacerdote está assentado, reinando, pronto para trazer suprimento de todas as nossas necessidades. Mas sabe o que às vezes falta? Aproximarmos-nos do seu trono. Quer dizer a você, aproxime-se do trono da graça. Aproxime-se do trono da graça. Desfrute dele. Desfrute dele. Desfrute do favor, da misericórdia do Senhor sobre sua vida. Não é mais sacrifício, não. É desfrutar do trono da graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aproprie. Diga comigo, eu vou me apropriar de tudo que está no trono da graça, que governa sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Amém? Em nome de Jesus. Quero falar para você sobre alguns pontos importantes acerca do sacerdócio de Cristo. Lembre-se, nós estamos falando do sacerdócio de Cristo. Antes de falarmos do sacerdócio propriamente de Cristo, vamos entender um pouco o que é o sacerdócio. Primeiro ponto aqui da nossa reflexão: o reconhecimento do sacerdócio por Abraão. Abraão, que é o herdeiro da promessa, e a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Abraão foi o primeiro a reconhecer o sacerdócio de Deus através de um homem. Foi o primeiro a reconhecer que alguém representava Deus diante dele. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Gênesis 14, 18. O primeiro tópico é o reconhecimento do sacerdócio de Abraão. Melquisedeque, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Nunca se esqueça. Ele trouxe pão e vinho para Abraão. Era sacerdote do Deus Altíssimo. No versículo 19 diz assim: e abençoou ele a Abraão e disse, glória a Deus, o sacerdote do Senhor, ele está para abençoar. E abençoou ele a Abraão, dizendo, né? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Deus tem o controle dos céus e tem o controle da terra. Não ache você que Deus perdeu o controle. Não pense isso. Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Quem entende que Deus está no controle de todas as coisas, vive em paz. Por quê? Porque olha para o trono da graça, da onde flui misericórdia e compaixão para os seus filhos. Então, Melquisedeque declarou uma bênção sobre Abraão. E no versículo 20 diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Ele disse, Melquisedeque, que vem de uma linhagem sacerdotal sobrenatural, assim como Jesus, e nós vamos perceber, ele abençoou Abraão e disse que Deus havia entregue nas mãos de Abraão
todos os seus inimigos. Nós somos herdeiros da mesma promessa de Abraão. Portanto, os nossos inimigos já foram entregues nas nossas mãos pelo poder do nosso Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Então, não olhe o teu inimigo como se ele fosse maior do que você. Ele não é maior do que você. Ao contrário, Deus já o entregou nas suas mãos, assim como fez com Abraão. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, veja bem, Abraão percebeu a importância do sacerdócio que Deus colocou na vida dele, que foi através de Melquisedeque. E Abraão fez o quê? Honrou ao sacerdote com os seus dízimos. Ele reconheceu o sacerdócio na vida de Melquisedeque. Abraão, ele tinha voltado de uma guerra, para a gente entender o contexto. Os reis haviam se juntado e haviam invadido Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma e Gomorra, Abraão tinha o seu sobrinho, seus familiares, Ló, seus familiares, e eles foram levados cativos. Quando chegou a notícia para Abraão, Abraão reuniu 318 homens treinados na sua casa e partiu e resgatou Ló e todos os bens de Sodoma e Gomorra. E quando ele vai entregar ao rei os seus bens, vem então Melquisedeque, o sacerdote. Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que significa rei de justiça. Rei de justiça. E Salém significa rei da paz. Cristo é o rei da justiça. Ele é o príncipe da paz. Cristo é a justiça de Deus. Ele é o príncipe da paz. E ele trouxe para Abraão, Melquisedeque, o sacerdote, trouxe para Abraão pão e vinho. Pão e vinho aqui aponta para Cristo. Olha só o que diz a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então Melquisedeque levou um pão que aponta para o corpo de Cristo. E levou também o vinho, que aponta para o sangue. Está lá no versículo ainda de 1 Coríntios 11, 25. 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então Melquisedeque estava levando o pão que representava o corpo de Cristo e o vinho que representava o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Que coisa sobrenatural! Então, perceba esse mover de Deus na vida de Abraão. E Abraão reconhecendo o sacerdócio e comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo, mesmo antes da velha aliança, mesmo antes da lei, lá na velha aliança. Abraão reconheceu o sacerdócio. Sabe, você tem reconhecido o sacerdócio de Cristo na sua vida? Você tem percebido que você tem um sacerdote nesses dias que te representa diante de Deus? Vou te dizer uma coisa, isto fará toda a diferença na sua vida. No segundo ponto, nós encerramos o primeiro ponto quando Abraão percebeu. No segundo ponto agora, eu quero falar sobre o sacerdote da velha aliança. O sacerdote da velha aliança. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 2. Êxodo 25, 2. Diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover. Para isso, dele recebereis a minha oferta.
versículo 8. E me farão um santuário. Presta atenção. Deus está dizendo para Moisés que o homem deveria levar uma oferta segundo o seu coração, e a partir desta oferta deveria ser levantado um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus iria habitar no meio do povo através de um santuário. Este santuário é o tabernáculo. Versículo 9. Segundo tudo o que lhe mostrar para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, Deus estava mandando Moisés fazer um tabernáculo, um santuário, ok? Deus deu a ele toda a planta, tudo o que deveria ser feito, e Deus chamou então este lugar o tabernáculo. Por quê? Interessante que o povo havia levantado um bezerro de ouro e estava prestando culto a esse bezerro de ouro. Então Deus manda Moisés levantar um tabernáculo para que o povo pudesse cultuar a ele, não aos outros deuses. Olha que coisa sobrenatural. E então Deus manda levantar o tabernáculo. Agora, um pouco adiante, no mesmo livro de Êxodo ainda, Êxodo, capítulo 28, versículo 1, Deus então levanta o sacerdote, aquele que iria cuidar do tabernáculo. Êxodo 28, 1 diz: faze também vir para junto de ti Arão teu irmão e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdote ou administrarem, o meu tabernáculo, a saber, Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, os filhos de Arão, junto com Arão, eles seriam aqui aqueles que iriam servir no tabernáculo. Eles seriam então os sacerdotes. Foram os primeiros sacerdotes levantados por Deus na lei. Deus então dá a lei a Moisés, manda Moisés construir um tabernáculo e levanta uma família sacerdotal para administrar, para cuidar do tabernáculo. E estes eram da tribo de Levi, não se esqueça. Eles eram da tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo que iria servir com o sacerdote. Então todos os sacerdotes deveriam sair da tribo de Levi. Também vamos falar isso à frente. Moisés então era da tribo de Levi, também Arão e os seus filhos, naturalmente. Então estes representavam Deus no meio do povo. Deus falava através do sacerdote. E então, a partir disso, o povo tinha o quê? A sua direção. O povo sabia como caminhar. Então, na velha aliança, este sacerdote vinha da linhagem de de Levi. Mas, depois desse processo todo, Deus estabelece uma nova maneira, uma nova forma de ser representado. Era através de um rei. E o primeiro rei a ser levantado foi Davi. Então, veja bem, Samuel, ele foi o último sacerdote a ser levantado da tribo de Levi. Nós vamos ver daqui a pouco também que Eli morreu e depois de Eli foi levantado um outro sacerdote, que era Samuel. Samuel, então, foi o último sacerdote. E assim então que Samuel deixa o seu ofício sacerdotal, Deus então levanta um rei. Este rei era o rei Davi. Davi então, ele é da tribo de Judá. Então, Deus, ele levantou a tribo de Levi para servi-lo neste ofício sacerdotal. E Samuel foi o último sacerdote levantado da tribo de Levi. Ele substituiu Eli, que morreu. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E depois de Samuel, o povo, eles perceberam que outras nações tinham reis que governavam. O povo resolveu pedir um rei. E Samuel ficou muito triste com isso.
e entrou na presença de Deus e orou e disse: Senhor, eles me rejeitaram. Deus falou: não, eles não rejeitaram a você como sacerdote, eles rejeitaram a mim como rei. Por quê? Porque Samuel estava velho, os filhos de Samuel, que eram os sacerdotes com eles, tinham se corrompido, estavam distantes da presença de Deus, e o povo não queria mais, o povo queria um rei. Então, quando Deus diz a Samuel, eles não rejeitaram você, mas rejeitaram a mim como rei, em outras palavras, o povo de Israel já tinha um rei, só que o rei era Deus e não um homem comum. Mas pronto. Então o povo queria um rei, foi levantado o rei Saul. Saul foi o primeiro rei. Só que Saul era da tribo de Benjamim. E você vai ver, nós vamos falar isso daqui a pouco também, que a promessa acerca do sacerdócio de Jesus, ela viria da tribo de Judá, não da tribo de Benjamim. Portanto, Saul nunca seria o rei de fato para marcar a linhagem de Jesus, porque ele era da tribo de Benjamim. E interessante que Saul aponta para o rei segundo a vontade do povo, tanto que quando Saul erra, quando Saul sacrifica, porque ele não podia sacrificar e sacrificou, Deus então falou para Samuel: eu já provi um outro rei segundo o meu coração. Então agora Davi é levantado por Deus, mas segundo o coração de Deus, não segundo a vontade do homem. Então Davi marca o primeiro rei da linhagem de Judá e segundo a vontade de Deus. Então, através de Davi, Deus agora governa novamente. Que coisa impressionante. Perceba o mover do Espírito Santo. Perceba a questão do sacerdócio eterno de Cristo. E como é que ele move. E se nós lermos no livro de João, João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você recebe a Jesus, você torna-se o quê? Filho. E se você é filho, você pode então desfrutar de tudo aquilo que são as promessas de Deus para você. E você deve viver então em paz. Por quê? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Este é o que herdou as promessas do Senhor. E terceiro ponto aqui, nós vamos falar sobre a importância da arca no tabernáculo. Por quê? A arca, ela carregava a presença de Deus. O sacerdote era aquele que representava a presença de Deus, mas a arca recebia a manifestação de Deus. Então o sacerdote, ele entrava no tabernáculo, o sumo sacerdote, havia um local onde ali tinha uma arca e Deus se manifestava sobre a arca. Está escrito isso no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 21. Êxodo 25, 21, diz assim: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu ordenar para os filhos de Israel. Então toda notícia, toda revelação, toda a direção que o povo de Israel recebia vinha quando Deus manifestava sobre a arca e quando o sacerdote estava ali no local onde a arca estava. Então, veja bem, a arca era muito importante na vida do sacerdócio, porque sem a arca o sacerdócio não recebia a presença de Deus. Logo, todo o povo não tinha direção, não sabia como deveria caminhar. Então, nós temos duas questões aqui: o sacerdócio, o sacerdote e a arca de Deus, que era a presença de Deus. Então, vou te mostrar aqui na Bíblia o que aconteceu quando a arca chegou no lugar da guerra, no local onde tinha guerra. Olha a importância da arca. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5.
1 Samuel 4:5 diz assim: sucedeu que vinha a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Que coisa maravilhosa! O povo estava em guerra e os filhos de Eli foram para a guerra e levaram a arca, porque os filhos de Eli eram sacerdotes com Eli e a arca era o local onde Deus manifestava. E quando esta arca então chegou no acampamento do povo de Israel, a Bíblia diz que eles bradaram e ressoou a terra. Que expressão linda. No versículo 6 diz assim: ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Então, quando a arca chegou, houve júbilo, houve alegria, ao ponto em que a terra ressoou e os filisteus perceberam: que brado é este? E aí no versículo 7 diz assim: e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de vós, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós! Eles diziam, versículo 8: ai de nós, quem nos livrará das mãos deste grandioso Deus, desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Então, eles ficaram apavorados, porque eles sabiam que Deus havia feito no Egito para libertar o seu povo. Que coisa! Então, o brado ressoou, o povo cantava, o povo jubilava, houve pânico no arraial do inimigo. Sabe por quê? Porque a arca de Deus chegou. O sacerdote do Senhor estava ali, trazendo junto com eles o local onde Deus manifestava a presença dele. Então eles ficaram desesperados. Porque sabiam, Deus estava ali agora e Deus iria lutar por eles. Que coisa! Aonde está a presença de Deus, há desespero no arraial do inimigo. A presença de Deus está em você, a presença de Deus está em mim. Não somos nós que estamos em pânico, nós estamos jubilando e glorificando. Quem está em pânico é o nosso inimigo. Agora, veja bem o que acontece quando a arca de Deus é roubada. Olha o que aconteceu com o sacerdote Eli, no livro de 1 Samuel ainda, capítulo 4, versículo 11, diz assim: foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. A arca de Deus foi tomada. No versículo 14, indo um pouco adiante, Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é este? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Então um homem foi levar a notícia, e quando ele chegou, ele gritava, e houve um alvoroço enorme ali. E Eli disse: o que está acontecendo? O homem então chega a Eli e dá a notícia. Olha no versículo 16, quando Eli recebe a notícia. Disse o homem a Eli: eu sou quem sai das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Eli perguntou para ele. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. Que notícia triste para Eli. Eli era o sacerdote, aquele que Deus havia levantado para receber de Deus aquilo que o povo deveria fazer. Ele era o representante de Deus. E aí ele recebe a notícia que os filhos haviam morrido. E no fim do versículo diz: e a arca de Deus foi tomada. Que notícia triste. Versículo 18 diz assim: ao fazer menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Eli morreu no mesmo instante, uma morte trágica. Ele sentado, caiu para trás, quebrou o pescoço. Sabe por quê? Ele recebeu a notícia: a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi levada embora. Agora,
perdeu o sentido da função dele como sacerdote, porque Deus já não iria manifestar mais sobre a arca. Houve então tristeza, desespero. Eli morreu naquele mesmo instante. Eli viu toda a sua linhagem sacerdotal sendo dissipada, sendo morta. E Samuel então, que era filho de Eucana, descendente da tribo de Levi, assume o sacerdócio no lugar de Eli. Samuel então foi o último sacerdote da tribo de Levi. Foi o último sacerdote. E Deus então levanta um rei, o rei Saul. Mas, como nós já falamos, Saul era da tribo de Benjamim. Deus levanta um outro rei, que era o rei Davi. Aquele que iria iniciar o novo processo da manifestação de Deus. E nós vamos ver isso no ponto seguinte, o quarto ponto. Nós vamos falar sobre a promessa do sacerdócio de Cristo na velha aliança. Lembre-se, o tema da nossa reflexão é o sacerdócio de Cristo. Então, na velha aliança já houve uma promessa acerca do sacerdócio de Cristo. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 8. Gênesis 49, 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Para você entender o contexto, Jacó, ele já estava velho e estava liberando a bênção sobre cada um dos seus filhos. E agora ele libera a bênção sobre Judá. E aí no versículo 9 ele diz: Judá é leãozinho da presa. Subistes, meu filho, encurva-se e deita-se como um leão e como a leoa. Quem o despertará? Versículo 10. O cetro, guarda isso, não se arredará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumentinha à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão sentinelas de vinho e os dentes brancos de leite. Aqui, na velha aliança, nós podemos perceber o sobrenatural de Deus. Incrível, incrível. Deus está usando a boca de Jacó para liberar sobre o seu filho Judá, aquele que viria e que seria o sumo sacerdote estabelecido por Deus e que iria reinar para todo sempre. Aqui nós não temos ainda os princípios da lei estabelecido por Moisés e nem a linhagem de Levi que iria servir no tabernáculo. Não temos. Mas nós já temos a promessa de Deus acerca do sacerdócio de Cristo. Deus é incrível, Deus é sobrenatural, Deus tem o controle de absolutamente tudo. Nós sabemos que Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E vamos adiante no quinto ponto. Nós vamos falar então sobre esta mudança do sacerdócio, né? Essa situação de término do sacerdócio que vinha da tribo de Levi para o reinado que iria se levantar a partir da tribo de Judá. Então, nós já falamos acerca de Samuel, que ele havia envelhecido, os seus filhos estavam também distante da presença de Deus e o povo queria um rei. Então, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, nós vamos ver aqui, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Versículo 11, adiantando um pouco, diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa
até que ele venha. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Que coisa gloriosa. Versículo 13, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Uau! Depois daquele instante, daquele ato profético, o Espírito do Senhor apossou-se de Davi. Agora Davi, cheio do Espírito Santo, era que iria conduzir o povo e iria reinar. Um homem segundo o coração de Deus, um rei segundo o coração de Deus. Deus agora está com o seu trono reestabelecido através de Davi. É sobrenatural isso. E Davi, ele vem, da linhagem de Judá. O pai de Davi é descendente da tribo de Judá. Logo, Davi, então, vem da tribo de Judá. Confirma a promessa que Deus havia feito, falado através de Jacó acerca da tribo de Judá. Agora, então, começa uma alternância. Aqui Deus já está preparando o caminho para a vinda de Jesus, o leão da tribo de Judá, nosso Salvador, nosso sumo sacerdote. Que coisa. Aqui então agora há uma alternância. Se estabelece então o sacerdócio de Jesus, o início do sacerdócio de Jesus, que viria a partir da tribo de Judá, aquele que iria reinar e que o seu cetro iria governar sobre todas as nações e que o seu reinado não teria fim. Glória a Deus por isso. E hoje nós temos esse sumo sacerdote, como nós começamos lendo, que é o nosso Jesus, que adentrou até a presença de Deus, está lá intercedendo por nós. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E sexto ponto, nós já estamos caminhando para o fim da nossa reflexão. O sexto ponto diz assim, aliás, o tema, do sexto ponto é: a mudança de sacerdócio também traz uma mudança da lei, uma alternância da lei. É muito importante nós sabermos disso. Então lembre-se que a promessa veio para Judá. O primeiro rei levantado da tribo de Judá é Davi. E então agora o livro de Hebreus, capítulo 7, que nós vamos ler, versículo 12, diz que a mudança do sacerdócio necessariamente também traz a mudança da lei. Hebreus 7, 12. Diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há uma mudança da lei. Então, veja bem, as pessoas às vezes oram buscando algo de Deus, jejuam para receber algo de Deus, como se fosse necessário jejuar para receber algo de Deus, como se fosse necessário fazer sacrifício para receber algo de Deus. É um equívoco. Você não precisa fazer isso. Você não precisa jejuar para receber algo de Deus, porque você não precisa comprar mais a bênção. Você não precisa sacrificar mais para ser abençoado. A Bíblia diz que não há necessidade mais disso. Sabe por quê? No livro de João, capítulo 19, versículo 30, João 19, 30, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. Na cruz, Jesus declarou: está tudo consumado. Então hoje nós não jejuamos mais para receber bênção de Deus. Não, nós já somos abençoados. Nós não jejuamos mais para, nos ver livre de uma epidemia ou da ira de Deus. Não, não, não. A ira de Deus não está sobre nós. Não está sobre nós. Nós já somos favorecidos, nós já somos filhos. Lembra do texto que nós lemos? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, se você creu, se você confessou, você é filho. Você deve viver e desfrutar agora de tudo aquilo que são as promessas para você como filho.
Pastor, então por que nós jejuamos? Olha, de fato, nós estamos em guerra. É uma guerra espiritual. Desde quando você nasce, você já está no meio de uma guerra. Nós jejuamos por conta dessa guerra espiritual que nós vivemos. Nós jejuamos sim, porque nós queremos destruir os ardis, as forças malignas que estão sendo lançadas contra nós, contra a igreja, contra os filhos e filhas do Senhor. Claro que nós jejuamos. Estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Mas nós jejuamos para, mover um poder de Deus, mover algo sobrenatural. Nós não jejuamos para sermos abençoados, porque já somos. Nós, não jejuamos para que possamos então ficar livres de maldições ou de pragas. Não, sabe por quê? Porque Cristo já diz, está consumado. Nós não estamos mais debaixo de maldição. Nós não estamos mais debaixo de maldição. Você pode às vezes dizer, pastor, mas como assim? É dessa maneira mesmo. Mas e as questões que acontecem no mundo? De fato, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci e vocês vão vencer também. E a Bíblia mesmo diz, vós não sois do mundo. Então, as aflições e as circunstâncias acontecem porque nós estamos aqui, mas não porque somos, porque nós não somos mais desse mundo. Então, se você é de Cristo, você tem uma expectativa sobrenatural. Isso traz um outro nível de raciocínio e de pensamento para você e para mim. Então, veja bem, Cristo é o nosso sacerdócio. Ele já enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar. O Filho dele já nos representou diante de Deus. Então, o nosso jejum é para termos mais intimidade com Deus, para mortificarmos a nossa carne. Mas não é para nos livrarmos do coronavírus ou de maldições. Não, nós não estamos debaixo de maldição. Nós não estamos. Nós não oramos e jejuamos por isso, não, de maneira alguma. Nós combatemos esse espírito maligno de morte, isto sim, mas sempre em paz, nunca em pânico, nunca com medo, nunca achando que o muito fazer é que vai trazer a manifestação de Deus. Não, é o sumo sacerdote que está diante de Deus, que intercede por nós. Sabe, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11... Hebreus 9:11 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, presta atenção, mediante a maior e mais perfeito, o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Cristo não é desta criação. Presta atenção nisso. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Portanto, o sacrifício já foi feito, tendo obtido eterna redenção. Você está debaixo de uma eterna redenção. Você já foi redimido pelo sangue de Cristo, não pelo sangue de bodes, mas pelo sangue de Cristo. Você já é redimido deste mundo maligno. Você já não pertence mais a este mundo. Você já não pertence mais a este mundo. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e cinza e de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Oh, glória a Deus. Aleluia! Através do sangue de Jesus, nós somos purificados, a nossa consciência é purificada. Você já não vive mais debaixo da justiça própria. Não é porque você tem uma consciência de perdão, não, nós já estamos livres disso. Já estamos livres, a nossa consciência já está purificada, que nós não estamos debaixo mais das obras mortas, nós servimos a um Deus vivo.
O pecado é uma obra morta sobre a minha vida e sobre a sua vida, que se sujeitou ao sangue de Jesus, não ao sangue de animais, não ao sangue de bodes, não a sacrifícios, não a votos, não a dinheiro, porque isso não é dinheiro que compra, é o sangue de Jesus que já comprou. Então deixa eu te falar uma coisa, acorde todos os dias com a consciência em paz e tranquila, de que o sangue de Jesus já redimiu você. Que coisa maravilhosa. Olha o que diz no versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Cristo é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Então havia uma transgressão sobre a primeira aliança. Recebam a promessa da eterna herança, que aqueles que têm sido chamados, se você foi chamado por Deus, você está debaixo de uma eterna aliança. Guarda isso no seu coração, receba isso no seu espírito, perceba o mover de Deus através da palavra. Perceba que não é pela consciência, é pela redenção, é pelo sacrifício de Jesus, é pelo sangue de Jesus que nós somos livres de toda peste, de todo mal. Não é por causa da nossa consciência, não é por causa daquilo que fazemos, é por causa daquilo que Cristo já fez. Então o que você precisa fazer? Você só precisa crer. Você precisa entender que o teu sumo sacerdote está em Deus e é o Filho de Deus. Ele te representa diante de Deus. Ele está lá intercedendo por nós, diante das nossas fraquezas, diante das nossas debilidades. Nós temos uma promessa superior, uma promessa eterna. Nós somos chamados por Ele. Indo um pouco adiante, no versículo 28, ainda aqui no livro de Hebreus 9, versículo 28, diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez. Diga comigo, Cristo se ofereceu uma única vez. Ponto final. Fecha aspas. Não há margem para mais discussão. Você não precisa ir além, você não precisa fazer mais sacrifício. Cristo ofereceu uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Cristo já ofereceu o sacrifício que era necessário. Você não está debaixo mais de juízo, você não está mais debaixo de condenação. Cristo se fez justiça por você. Cristo é a nossa justiça. Você precisa agora viver uma vida de descanso, entendendo que o teu sacerdote é Cristo. Você tem um sacerdote que te representa, Cristo. E Ele fez sacrifício uma única vez por todas. E aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Nossa redenção, então, nossa libertação desta malignidade, dessa seta maligna do Covid-19, sabe onde que está? Está em Cristo. Você precisa apropriar-se disso e viver como filho, como filha amada. Então, veja bem, você já foi liberto. Você não precisa buscar libertação. Você precisa buscar aquele que te libertou. Você precisa aprender a relacionar com aquele que te libertou. E entender que a sua vida está oculta nele. E que ele não lança mão de você. Ele não abre mão de você. Então não é o nosso merecimento. É por conta daquilo que ele já fez. Não é porque você faz um sacrifício ou isto ou aquilo. É porque você é um filho amado. Você é amado pelo Senhor. Declare isso. Diga, eu sou filha amada do Senhor. Declare isso, você é amado do Senhor. Você está debaixo da graça, debaixo da sua graça. Você desfruta do amor incomparável dele. O amor dele é incomparável. Nós devemos nos aproximar do trono da graça para receber todo o favor que flui do trono da graça. Você não precisa mendigar a bênção de Deus. De maneira alguma. Você é filho, viva como filho. O filho tem direito a tudo aquilo que é do Pai. Tudo é de Cristo, tudo é vosso. Viva, desfrute da vida, alegre-se, mesmo diante do problema, mesmo diante da dificuldade. Viva como filho. O filho sempre será filho. O filho sempre será filho. Guarda isso.
A Bíblia diz que um certo senhor tinha 2 filhos e um foi embora, pecou e viveu, gastou tudo. E ele pensava, poxa vida, os empregados da casa do meu pai vivem melhor do que eu. Se eu vou voltar, se o meu pai me receber pelo menos como um empregado. Mas o pai o recebeu como filho. Sabe por quê? Nunca mudou, ele sempre foi filho. Não importa. Às vezes a tua consciência te acusa. Você é filho, abre o seu coração. Compartilha com seu pai seus pecados, suas necessidades, suas fragilidades, as suas inseguranças. Compartilhe com seu pai. Mas não viva correndo atrás da bênção, não. Só desfruta. Compartilha para ter paz no seu coração. E desfrute como filho. Tem um texto muito importante no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6, olha o que fala acerca de Jesus. Porque um menino nos nasceu, glória a Deus, bendito és o teu nome, Senhor. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso e conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O seu nome será maravilhoso, conselheiro. Não há dúvida nele. Não há dúvida. Ele tem a palavra perfeita. Ele tem a palavra correta. Ele tem a palavra certa para ser usada em cada tempo. A palavra dele é palavra de vida, não é palavra de morte. O nosso conselheiro tem palavra de vida. A Bíblia diz que ele não esmaga a cana quebrada. Deus não tem palavra de condenação para você. Ele tem palavra de vida para você. Porque Ele é vida. Ele é vida e vida em abundância. O seu nome é Deus forte. Uau! Não há nada que possa contra o poder de Deus. Ele é o Deus forte. Ele venceu a morte. Ele ressuscita mortos. Jesus chegou para um homem que estava morto há 4 dias. Diziam a ele: Senhor, já cheira mal, não abra. E ele simplesmente disse: Lázaro, sai para fora. Ele é o Deus forte. Um homem morto há 4 dias ouviu a palavra. A morte ouviu a palavra da vida. A morte ouviu a palavra da vida e a morte recuou. A morte tem que ouvir a palavra da vida nesses dias. Você não tem que falar de morte nesses dias, você tem que falar da vida. Você tem que proclamar a palavra do sumo sacerdote que está à destra do Pai, que está ao lado do Pai, nos representando. Diga o que ele disse. Fala sempre o que ele falou. Ele é o príncipe da paz. Ele é a paz. Nós precisamos desfrutar da paz. Pastor, mas em meio a tanta confusão é possível desfrutar da paz. Pastor, mas em meio a tanta rumor de desemprego, de empresas fechando, de gente que vai morrer e que vai ser contaminada. É possível desfrutar da paz? Eu quero dizer que é. A Bíblia conta a história de um homem que desfrutou da paz mesmo num tempo muito difícil. O nome dele é Estevão. No livro de Atos, fala sobre ele. Atos capítulo 7, versículo 55. Atos 7, 55. Diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita do Pai. Versículo 56 diz assim: E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Sabe o que estava acontecendo com Estevão? Ele estava num dia muito ruim. A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado. Ele era um homem posicionado em Deus, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi preso por causa do seu testemunho, por causa da palavra de vida que ele empunhava com autoridade.
E ele se defendeu proclamando as verdades de Deus. Ele não se calou, ao contrário, ele posicionou em Deus e contou toda a história de quem era Deus para os fariseus. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes, todos endemoniados e irados, apedrejando Estevão. Estevão estava num dia muito difícil, nem se assemelha a esse momento que o mundo está vivendo, pode ter certeza disso. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 55, olha como diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 56, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão estava passando um momento muito difícil da vida dele. Ele era alguém temente a Deus, cheio do Espírito Santo, foi preso por causa do seu testemunho, manteve o seu testemunho e por causa disso ele foi apedrejado. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, enquanto ele estava no meio daquela aflição, sabe por que ele teve paz? Porque ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus. Sabe o que vai trazer paz ao nosso coração? Quando olharmos para o alto, porque é do alto que vem a nossa salvação, é do alto que vem a nossa redenção, é do sumo sacerdote Jesus Cristo, Filho de Deus, que está ao lado de Deus, intercedendo por nós, nos representando. É de lá que vem a nossa paz. Sabe, então, nós temos visto nesses dias tantas palavras complicadas da ira de Deus, de um vírus incontrolável, de uma situação que traz pânico, que traz medo. Mas sabe o que vai trazer paz para você? Quando você entender que os céus estão abertos, e quando você perceber que Jesus está vivo, Ele é o sumo sacerdote que está ao lado do Pai, intercedendo por nós, você vai entrar numa vida de descanso. Você vai entrar, sabe, num nível em que, sabe, Deus é o Deus do impossível. Você vai descansar nisso. A palavra diz que tudo é possível para Deus. Não há nada que seja impossível para Deus. Isaac semeou em tempos de seca e colheu em abundância. Sabe, não importa se nós estamos em tempos de seca, se nós estamos em tempos difíceis, não muda em absolutamente nada quem Deus é e quem o nosso sacerdote é, que é Jesus diante de Deus. E eu quero encerrar lendo com você um texto no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Apocalipse 5:1, nós vamos encerrar. Diz assim: E vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que você possa ter essa visão sobrenatural. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? O anjo bradava. Versículo 3: Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí João descreve: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, os anciões me disse, um dos anciões me disse: Não chore. Eu quero te dizer nesse dia: não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia, glória a Deus. O leão da tribo de Judá, o rebento de Jessé, né? Aquele que veio da raiz de Davi. Este é digno de abrir o livro. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele veio da linhagem de Jessé. Ele carrega a promessa que foi liberada sobre Jacó. Ele é digno de abrir o livro da vida. Ele nos representa diante de Deus.
em Cristo nós vamos avançar. Em Cristo nós vamos nos apropriar de todas as suas promessas. Você tem um sumo sacerdote. Você tem um sacerdote. Esse sacerdote é Cristo. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por você. Ele está nos representando. Ele é o Cordeiro perfeito, o sacrifício. Cristo é o Cordeiro perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Ele fez esse sacrifício por nós. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que nos representa diante de Deus. Em Cristo você pode viver em paz. Em Cristo você pode descansar e crer que todas as promessas de Deus irão se cumprir sobre sua vida. Eu quero orar com você agora. Sabe, se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, eu quero desafiar você a fazê-lo agora. A Bíblia diz que aquele que crê, aquele que confessa, este é salvo. Você pode confessar a Jesus agora mesmo, aonde você está. Você pode abrir o coração e Ele vai entrar na sua vida. E ao entrar na sua vida, Ele passará a ser o seu sumo sacerdote e vai te representar diante de Deus. E você vai viver em paz. Senhor, eu quero declarar sobre todos aqueles que estão abrindo o seu coração e te recebendo como Senhor e Salvador nesse dia, que as suas vidas sejam transformadas, que as suas vidas sejam completamente mudadas, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar a cada um desses que está ouvindo a Tua palavra, que talvez estava vivendo em tormenta porque achavam que dependeriam de si mesmo, que cada um agora possa se fortalecer no Senhor e entender que nós temos um sumo sacerdote que foi designado por Deus para nos representar. E que esse está à direita do Senhor, intercedendo por nós. E nele nós temos a paz necessária. E nele nós temos tudo aquilo que é necessário para vivermos uma vida de vitória. Aleluia! Deus te abençoe. Desfrute da paz do Senhor, da alegria do Senhor. E nós vamos terminar celebrando a ceia juntos agora, como filhos e filhas amadas do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Você pode pegar o seu pão aí e vamos celebrar juntos. Pegue aí o cálice, vamos celebrar com alegria. No livro de Coríntios diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Nós estamos então agora com o pão, que é o corpo de Cristo, que foi dado em favor de cada um de nós. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nós vamos orar e vamos consagrar esse pão. Ao comer deste pão, você vai receber vida de Deus. Você vai se encher da plenitude de Deus. E a sua vida vai ser tocada e transformada em nome de Jesus. Pai, nós consagramos esse pão. Abençoamos agora este pão, que é o corpo do Senhor, que foi dado por nós. Oh, bendito seja o teu nome. Nós abençoamos esse pão e declaramos, ao comermos do pão, a vida do Senhor flui em nós agora. O câncer tem que sair, a dor tem que sair, a ansiedade sai, a depressão sai, a angústia sai, o vazio sai. Você recebe o vigor do corpo de Cristo em nome de Jesus. Todo problema no útero, toda dor lombar, todo problema, sabe, de circulação, tensão alta, sai no nome do Senhor Jesus. Receba a vida através do corpo de Cristo. Segure o seu cálice. Versículo 25. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberdes em memória de mim. Vamos consagrar. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos agora este vinho, Senhor, que é o sangue da nova aliança.
Bendito seja o teu nome. Através do teu sangue nós fomos religados a Deus. Através do teu sangue nós temos acesso à sala do trono. Tu és o nosso sumo sacerdote. Tu és o nosso sacerdote. Nós consagramos agora esse cálice, o sangue da nova aliança. Ao tomarmos deste vinho, Senhor, eu creio, uma expectativa nova vai fluir dentro de nós. Uma nova paz interior virá dentro de nós. Nós consagramos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coma do pão. Aleluia. Toma do vinho. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Nós andamos em harmonia, comungamos da mesma fé, temos os mesmos valores, os mesmos princípios e juntos vamos superar esse tempo difícil. Temos uma aliança em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por esse tempo, por esse culto. Glória a Deus por esse momento que nós passamos juntos. Quero dizer a você que nós teremos um treinamento muito especial do nosso projeto Convida 19. Nós vamos ter o treinamento segunda, terça e quarta, às 20 horas aqui, horário de Angola. Nós vamos falar melhor ao longo do dia, o dia de hoje, dia de amanhã. Vai ser uma grande bênção. Prepare, gere uma expectativa. Você vai receber um arsenal celestial para combater esse vírus maldito de medo e insegurança com a palavra de paz da parte do Senhor. Então estamos juntos. Eu quero encerrar esse culto abençoando você, sua semana. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada um deste que está ouvindo esta palavra. Eu quero declarar o favor e a graça do Senhor. A paz do Senhor que excede o nosso entendimento, que ela guarde o nosso coração em Cristo Jesus todos os dias. Aleluia. E eu quero encerrar te dizendo uma coisa. Lembre-se, Jesus ama muito você e por causa disso, eu também amo você. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.